No último vídeo eu compartilhei com você o que eu aprendi com os meus alunos que migraram para análise de dados. Neste vídeo eu vou compartilhar com vocês o que eu aprendi com os melhores profissionais de análise e ciência de dados que eu já trabalhei na minha carreira. E claro, também vou falar sobre aprendizado contínuo, solução de problemas, comunicação e tudo mais que um analista de dados top de linha precisa ter para ser bem remunerado e estar bem empregado no nosso mercado de trabalho atual. Este vídeo é para quem realmente quer ser analista de dados. Mas tudo isso logo após a nossa vinheta. Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruce Fonseca, eu trabalho com análise de dados aqui nos Estados Unidos já há 2 anos. Também sou professor de Power BI, SQL e Python para análise de dados. E eu criei esse canal para deixar vocês muito bem informados do nosso universo da análise de dados. E se você quer apoiar meu trabalho, já esmaga o botão no like e se inscreva no canal para continuar recebendo aí várias dicas e orientações para se tornar o próximo ou a próxima analista de dados, beleza? E vamos para o vídeo. Pessoal, para contextualizar vocês, eu poderia resumir esse vídeo em 1 minuto, fazendo um short, um Reels. Mas se eu não contar uma história e não der exemplos para vocês, vocês não vão associar a mensagem que eu estou querendo passar para vocês e logo isso já vai ter se perdido aí, ainda mais com tanta informação que a gente recebe o dia todo. Então eu vou contar uma história real e rápida aqui sobre um aluno meu que migrou e que está evoluindo muito na carreira dele. Além disso, eu vou compartilhar com vocês o que eu tenho visto de analistas e cientistas de dados que estão muito bem no mercado, que é aquele profissional que você olha e fala assim, meu, o cara ou a cara são muito bons mesmo, profissional de respeito mesmo. E começando a nossa história, último mês eu fiz uma reunião com os alunos da minha comunidade e eu levei esse aluno para falar como tem sido a experiência dele de analista de dados. E antes da gente fazer essa nossa reunião, onde ele conversa com os outros alunos também, eu tava falando, pô, cara, quanto tempo você migrou já? Ele falou, 8 meses. Eu falei, nossa, cara, parece que foi ontem, hein? Que acaba sendo tanto aluno que eu converso todo dia que passa muito rápido. E ele falou assim, pois é, Bruce. E ele era daqueles alunos caxias mesmo, sabe? Ele falou assim, olha, Bruce, eu vou fazer tudo o que você falar para fazer. Então ele foi lá, estudou o SQL, o Power BI, montou um portfólio, começou a aplicar nas vagas. E quando ele aplicava nas vagas, ele era chamado para fazer entrevista, vinha me pedir umas dicas, pediu dicas para montar o currículo dele também. Eu consegui ajudar ele com isso, com o portfólio, com o LinkedIn dele. Ou seja, foi um acompanhamento muito de perto mesmo, do início ao fim da transição dele. Mas até hoje a gente continua mantendo contato. Ele sempre curte meus vídeos lá no Instagram, aqui no YouTube também. É um aluno que mesmo depois que migrou para a área, continua me acompanhando e de certa forma assim tem uma gratidão que eu fico até impressionado, assim, ele agradece pelo que aconteceu. E eu fico impressionado porque o normal é depois que o aluno vira analista de dados, some e eu nem fico sabendo que virou analista de dados. E eu fico sabendo, tipo, muito tempo depois, eu falo, fulano, você virou analista de dados? Eu falo, eu virei, Bruce, consegui um emprego. Eu falo, pô, podia ter deixado um depoimento lá pra mim, pra dar uma força com os alunos da comunidade, né? Ou marcar um bate-papo lá pra você dar suas dicas pra galera, coisa e tal, né? Então, o normal é eu não saber o que acontece com os alunos quando eles fazem a migração, porque a galera vai embora, igual que passarinho que aprende a voar mesmo, né? E eu conversando com ele, eu falei, cara, mas como que tá a sua vida? Você migrou? Eu vi que você está sendo chamado para entrevistas, que você já comentou comigo, de alguns projetos que você está fazendo. E ele falou assim, puxa, Bruce, minha vida mudou da água para o vinho, né? Era uma correria para arrumar academia para dar treino, porque ele era da educação física e aí mudou para análise de dados, né? E isso ele já tinha 39 anos de idade, com quase 40. Mesmo assim seguiu tudo e deu certo, que é o que eu ensino na comunidade, que é focar nos seus conhecimentos técnicos e se preparar para o que o mercado está pedindo para você. E ele estava me contando que o primeiro trabalho dele, ele trabalhava basicamente com governança de dados. E esse trabalho de governança de dados acabava sendo muito simples para ele, porque ele mexia muito pouco nos relatórios de Power BI, fazia algumas customizações, mas não trabalhava em projetos muito avançados, digamos assim, né? Ele trabalhava ali controlando modelo de dados, algo tranquilo ali para quem está começando.
Mas em 8 meses, eu conversando com ele, eu vi que ele avançou muito, assim, eu falei, nossa, mas você já tá em outro nível, você já tá 2, 3 níveis acima, o que aconteceu? E ele foi me contando que, como ele viu que ele estava dominando o que era pedido para ele começou a se disponibilizar para fazer outras atividades. Então ele chegava para o coordenador dele e falava assim, fulano, eu terminei aqui, você quer que eu te ajude a fazer outra coisa? Ou você pode me ensinar a fazer outra coisa? Pode me passar uma atividade mais difícil? Aqui já está dominado. E ele falou que a chefia dele gostou muito disso. Aí detalhe, a chefia dele era tudo uns caras bem mais jovens que ele, tipo assim, mais de 10 anos jovens que ele. E eles se davam super bem, porque esse meu aluno, ele era daqueles caras ali que estava ali para ajudar o time. Ele queria aprender, ele tinha sede, ele queria ali, ele não estava ali por causa do salário. Ele estava ali por causa da profissão de análise de dados. Foi algo que ele aprendeu a gostar, ainda na educação física, medindo performance de alunos, e ele quis se profissionalizar e foi estudar análise de dados. E aí foi quando ele decidiu fazer realmente a transição de carreira e sair da educação física, migrando para análise de dados. E eu falei, poxa, cara, show de bola, mas como que tem sido isso para você? Você está pedindo trabalho e eles estão dando para você? Ele falou assim, Bruce, cara, eles adoram que eu peça trabalho para eles, porque o normal é as pessoas fazerem uma tarefa que passam para elas, né? E depois fica quietinho ali, ó, só esperando ver se não vem outra coisa ali, né? E essa proatividade desse meu aluno acabou abrindo o leque de oportunidades para ele. As pessoas viram que ele era um rapaz esperto, cheio de vontade para aprender, cheio de vontade de ajudar, de colaborar com o time também, e foram passando atividades para ele. E ele me contou agora que ele está muito feliz porque ele começou a desenvolver projetos de Data Science. Ou seja, 8 meses atrás, ele estava dando aula numa academia. 8 meses depois, ele está desenvolvendo projetos de Data Science numa grande empresa de aviação, pessoal, no nosso mercado do Brasil. O que me deixa muito orgulhoso de ter participado de toda essa evolução dele, não é mesmo? Com razão, né? Inclusive, eu estou pensando em fazer uma live aqui no YouTube com esse aluno. Então, se você acha que seria uma boa ideia, comenta aqui embaixo, que você comentando, eu vou saber se a gente faz essa live ou não. E eu vou trazer ele aqui para vocês conhecerem a história dele. Você vai ver que é um cara muito batalhador, que saiu do nada, assim como eu também, de família simples, e que encontrou no estudo aí uma forma de mudar de vida para ele e para a família dele, beleza? Então, deixa um comentário aqui que eu vou ler, e se for bom de comentário, com certeza nós vamos fazer essa live com ele aqui no YouTube, beleza? E aí a gente fez aquele bate-papo lá na minha comunidade, inclusive fizemos uma simulação de entrevista, onde eu fui o entrevistador, ele o entrevistado. Os alunos curtiram muito, tiraram muitas dúvidas com ele, ele explicou tudo com paciência, foi uma live muito 10 com os alunos. E depois que a gente finalizou, eu fiquei pensando assim, falei, cara, 8 meses, o cara estava numa academia e depois o cara já estava trabalhando na área, né? O que fez a diferença para ele e principalmente o que fez a diferença para ele evoluir na carreira dele? Veja que ele estava controlando acesso de usuários, fazendo governança de dados, depois ele avançou para uns dashboards mais complexos, projetos com cloud, e agora está fazendo projetos de Data Science, né? Falei, puxa, quais são os fatores de sucesso que levaram ele para esse outro nível, além do que quando ele entrou na área de dados? E aí eu comecei a olhar para outros profissionais, refletir sobre outros profissionais que já trabalharam comigo também. Sabe aquele profissional ou aquela profissional que você olha e fala assim, olha, fulano é F mesmo, né? Muito bom, muito boa. Domina o trabalho que faz. E eu fiquei pensando nesses profissionais, o que eles fazem no dia a dia deles, que faz eles receberem todas as oportunidades, por exemplo, né? Como que eles se preparam? E no meu caso também, né? O que fez diferença para mim, para migrar lá da área operacional, até chegar em análise de dados, até vir para os Estados Unidos também? O que mudou na minha vida trabalhando com análise de dados e como que eu mudei trabalhando com análise de dados dentro da profissão também? E a primeira coisa que me veio na mente é a questão de aprendizado contínuo. Quando você entra na análise de dados, você tem que estudar muito tempo algumas tecnologias para se adequar ao que o mercado precisa. Porém, quando você entra na vaga, você precisa continuar estudando. Você
nunca vai parar de estudar, sempre vão surgir tecnologias novas e você vai ver que sempre a nossa área está aumentando de atividades, de funções, de tecnologias que facilitam o nosso dia a dia e que potencializam nossas análises. Deixa eu contar para vocês, em 2010, 2011, quando eu migrei para análise de dados para trabalhar só com análise de dados, você ter um Excel, uma macro VBA ali, mais ou menos, né? E você saber SQL, você era praticamente um semideus ali, entendeu? Porque era o que precisava de tecnologia. Basicamente, você precisava extrair dados, consolidar, transformar esses dados e basicamente transformar em uma planilha com poucos gráficos ou uma tabela dinâmica para as pessoas conseguirem fazer algumas análises ali. Mas o perfil do analista de dados mudou hoje em dia. Hoje em dia a gente tem que saber um pouco de cloud, tem que saber Excel, SQL, Power BI, Python, estatística, tem que ter comunicação, aprender a contar histórias e por aí vai. Ou seja, hoje em dia a gente é um profissional muito mais próximo da área de negócios do que da área de TI. E isso tudo foi aumentando com o passar do tempo. Antes a gente só fazia select. Hoje você faz o select, mostra o resultado e cria uma apresentação para apresentar esses resultados, para provar, para demonstrar que o seu resultado está agregando valor à empresa, que o seu trabalho se paga como analista de dados, que você não é apenas um cara do relatório, mas você é um profissional que está ali para resolver problemas. E esse é o segundo tópico que me veio à mente, porque antes, apenas com o Excel, o SQL ali, o que a gente fazia? Extraía os relatórios e falava assim para o nosso cliente: ó, tá aí os dados aí, ó. Eu já extraí os dados, você que tire suas conclusões. Hoje em dia, não. Hoje em dia, falam assim para você, ó, eu preciso reduzir o meu custo de transporte. Olhe para essa base de dados e me diga o que você consegue extrair de insights para desenvolver um projeto para reduzir esse custo. Qual que era o problema? Era o custo de transporte. Você vai analisar os dados, extrair os dados, desenvolver um projeto e você vai tocar esse projeto para reduzir os custos e depois você vai lá e vai apresentar, vai comprovar que você reduziu os custos. Você entende como a abordagem está mudando? E, gente, isso é mais comum do que parece. Isso só não foi um choque para mim, porque em 2013 eu fui trabalhar em uma fábrica lá de Sorocaba, no setor de engenharia logística. E no primeiro ano, o gerente da equipe de engenharia logística que eu trabalhava falou assim: olha, cada analista e cada engenheiro de logística aqui vai ter que dar um saving, uma economia para a empresa de 6 vezes o salário anual. Então eu acho que eu ganhava, sei lá, 50 mil reais por ano. E eu falei assim: meu Deus do céu, tô fodido, né? Como que eu vou conseguir fazer uma economia de mais de 300 mil reais por ano aqui para a empresa? Então, no primeiro momento, foi algo assustador. Mas se eu não fizesse isso, eu poderia ser mal avaliado e acarretando algumas avaliações negativas, eu poderia ser mandado embora. Então, eu resolvi dançar conforme a música, não é mesmo? Então, eu fui aprender sobre logística para utilizar os dados para desenvolver projetos de redução de custos. E foi muito legal, porque eu aprendi mais sobre a área de negócios, eu aprendi sobre movimentação de materiais, como reduzir tempo de movimentações de materiais, como reduzir mão de obra, como analisar, simular cenários com possíveis reduções de custo, por exemplo. E depois eu tinha que desenvolver uma apresentação para comprovar isso. E eu fiz isso entre 2013 e 2017, ou seja, eu fiquei 4 anos me pagando na empresa que eu estava, até eu resolver sair de lá e ir para uma outra empresa. E depois eu também tive que fazer a mesma coisa e continuo fazendo a mesma coisa. Ou seja, o meu trabalho já não é mais apenas extrair dados, manipular dados, ser o cara do relatório. O meu trabalho é resolver problemas. E se você tiver esse mindset que primeiro você vai aprender o conhecimento técnico e depois você vai aprender regras de negócios e depois você vai utilizar o seu conhecimento técnico com o seu conhecimento de negócios para resolver problemas de negócios, se você já entrar com essa mentalidade, você vai agregar muito valor à sua equipe de trabalho. Você vai deixar de ser o cara do relatório, o cara do Power BI, o cara do Excel, do macro, do VBA, do Access, sei lá o quê,
para ser o cara que resolve problemas, para ser o cara que utiliza a análise de dados para resolver problemas e agregar valor à empresa. Nem sempre o valor vai ser financeiro, porque você pode trabalhar em projetos de segurança, e projetos de segurança não visam lucro, visam vidas, o que é prioridade para qualquer empresa séria hoje em dia. Mas segurança no trabalho com certeza é prioridade e vale muito mais do que qualquer aspecto financeiro para qualquer empresa séria. Então, não pense que você vai fazer o Excel, vai aprender o Excel, o Power BI, vai fazer um dashboard e a sua vida vai acabar aí. Se você quer ser igual a esses grandes profissionais que são requisitados no mercado, você vai evoluir para a resolução de problemas, tudo bem? E depois que você resolve os problemas, você vai ver que algumas coisas fazem mais sentido quando você sabe contar melhor uma história. Você vai ver que você contar melhor uma história, você saber contar uma boa história, vai persuadir melhor as pessoas que você precisa transmitir essa mensagem, vai prender mais a atenção delas, e elas prendendo mais a atenção em você, elas vão estar mais propensas a comprar a sua ideia. Ou seja, se você está vendendo um projeto que você vai precisar de um investimento financeiro, e você conseguir demonstrar, contar uma boa história para esse gerente, comprovando que você vai ter uma receita, que você vai ter benefícios e mostrando quais serão esses custos e benefícios do projeto, com certeza você vai ter uma chance maior do seu projeto ser aprovado e receber aí um apoio financeiro da gestão para a implementação desse projeto. Você vai perceber também que quando você melhora a sua comunicação, que você aprende a fazer melhores apresentações, visuais mesmo, você vai ter muito mais resultado do que se você for aquele analista que gosta de ficar escondido. E pessoal, eu já tive muito problema, eu já fui aquele analista que gostava de ficar escondido, que não queria aparecer, só que chegou no momento que eu vi que tinha pessoas levando o crédito dos meus projetos, que reuniam uma equipe lá de 3, 4 pessoas para desenvolver um projeto, a pessoa que fazia a apresentação, que ficava como se fosse uma líder do projeto, levava todo o crédito de ter desenvolvido e liderado o projeto. Então eu percebi que quando eu desenvolvi um projeto, que quando eu era uma pessoa ali principal, eu precisava ali chamar essa responsabilidade para mim e liderar esse projeto para que eu pudesse ter o crédito ali pelo meu trabalho ali. E isso fez total diferença na minha vida profissional. Foi quando eu quis aparecer mais. Ah, mas eu ficava nervoso para fazer uma apresentação, para falar com o diretor, com o vice-presidente, com o gerente. Gente, ficava nervoso demais. Mas hoje em dia, eu converso com vice-presidentes quase todos os dias, com diretores, CFOs quase todos os dias, e eu nem fico nervoso. É igual eu conversar com qualquer pessoa. Mas eu me acostumei. Antes eu era o maior bicho do mato. Eu ia conversar com o coordenador, ele gaguejava, ficava nervoso. E hoje em dia eu consigo conversar com pessoas assim, de altíssimo nível, assim, de igual para igual. Porque eu chego já com a mensagem que eu sou especialista em dados e eu vou ajudar eles com o que eles precisam de análise de dados. Então eu aprendi o meu lugar, eu aprendi qual que é o lugar deles ali. E claro, eu não passo dos meus limites e também não deixo ninguém passar dos limites comigo ali também. Mas vejam só, primeiro eu precisei aprender o conhecimento técnico, depois do conhecimento técnico eu comecei a resolver problemas, e depois de resolver problemas com esses conhecimentos técnicos e de negócios também, né, que eu aprendi por causa do conhecimento técnico, eu comecei a forçar em melhorar a minha comunicação. Isso não foi comigo, isso foi com todo mundo que eu conheço. Eu vejo a apresentação dos caras falando, nossa, meu, maluco aí, maior cara de nerd aí, né, cocrão assim, né? E olha que legal, olha a apresentação maior descolada, velho. Cara, que da hora de ver, né? Então, pessoal, são coisas que você não precisa absorver de uma única vez. Mas vá passando por etapas. Quando você sentir que uma etapa já está dominada, você pode ir para outra, tá? Isso vai fazer total diferença na sua carreira. Você ir para a frente ali, você puxar a responsabilidade para você, você liderar ali, vai fazer você evoluir mais do que quem fica atrás das cortinas. Lembre-se que para um show acontecer, tem o vocalista, o guitarrista, a banda e tem toda uma equipe preparando tudo por trás ali.
mas quem leva a fama é a banda que está ali na frente do palco. Beleza, pessoal? Essa foi a minha mensagem. Esse foi o meu último vídeo do ano. Em 2025 eu quero trazer muita novidade aqui no canal. Estou com muitas ideias. Eu quero participar de conferências aqui nos Estados Unidos, quero entrevistar gringos aqui e quero trazer muita informação daqui, de onde acontece tudo antes de ir para o resto do mundo. Então continue acompanhando o meu canal, se inscreva, me siga lá no Instagram também, que tem muito conteúdo de qualidade para vocês, beleza? Meu muito obrigado, até o próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau!